analisa o resultado e vê, validou, se validou, beleza. Se não validou, vou rever e vou aprimorar. E aí se encaminha o progresso do conhecimento. Então não é uma afirmativa de que é ou não é, é uma proposta de pesquisa que requer dinheiro, requer tempo, requer isso aí. Só para complementar esse ponto que a Clélia colocou, eu gostaria de saber de ambos o seguinte. Quando a Clélia colocou que não ocorre nenhum fenômeno no vácuo, pelo que eu conheço, gostaria que vocês dois me confirmassem, não significa que nenhum fenômeno, até por causa desse problema, o que é um fenômeno, né, dualismo e tudo mais, mas que não é que nenhum fenômeno ocorra no vácuo, ocorre. Este fenômeno apenas da levitação nessas condições é que não seria, é isso, que a transmissão da luz é um fenômeno que ocorre no vácuo, né, do som, né, do som. Em função disso, então, esse tipo de dados não ocorrer. Deixa eu só fazer um comentário. O que é matéria? Matéria é isso aqui, ó. É coisa que tem extensão, tem peso, que é dura. A luz é matéria. Isso é matéria. É relativo, né? Tem massa. É um problema ontológico. Depende assim. Ninguém sabe. Os críticos não entendem. Vamos lá, espera um pouquinho. O Jader ia questionar alguma coisa? Ele tinha pedido. Eu queria questionar, eu queria, assim, na minha ignorância de física, a minha ignorância assumida de física, eu queria parabenizar vocês dois pela minha área de conhecimento, que é estudar o conhecimento científico. Vocês dois conseguiram transmitir com muita clareza conceitos que geralmente as pessoas utilizam termos técnicos, tá, ou hermetismo, para se dizer especialistas. Vocês mostraram que não, vocês são especialistas porque pensam de forma clara, são capazes de compreender de forma clara e comunicar de forma clara. E eu parabenizo todos os dois por essa clareza na exposição, e acho que é um exemplo para a gente seguir, que a gente não precisa ser hermético, tá, para poder fazer ciência, pelo contrário, a gente tem que ser claro. Ele tinha pedido, depois o Marco, tá? Vou pegar o microfone, acho que dá para ouvir. Repetindo os que me antecederam, quero parabenizá-los pelo trabalho e pela exposição. A minha pergunta para o Ademir: a semelhança que existe entre a foto Kirlian e essa que você expôs? Não tem nada a ver. Isso é uma questão muito interessante que você fez, porque na década de 80, 70 teve uma exposição muito grande do fenômeno de imagens Kirlian. O que é a quimiografia? É uma fotografia elétrica. Você tem um meio transparente, você coloca um campo elétrico de alta frequência e tenta, utilizando filmes químicos, né, observar o que acontece em torno do ar próximo à emulsão fotográfica. Se você usar um CCD, o que acontece? Não acontece nenhum daqueles eventos que supostamente, né, seriam relacionados com algum aspecto não material ou espiritual com a fotografia aqui. Então não tem nada a ver isso que eu estou falando com a câmera Schlieren. Schlieren é uma técnica fotográfica de estudo de meios transparentes. Só isso. Então com ela eu consigo o quê? Eu consigo observar variações muito pequenas na índice de refração, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o estado térmico do ar. E é isso que ele está propondo para estudar. É bem provável que se eu usar um método físico, eu veja uma plomba térmica diferente, né, de uma pessoa normal. Então tem que ser feita essa comparação. Ele vai depender do quê? Vai depender do médico, do tipo de visibilidade. Tem muita coisa para ser estudada, muita coisa mesmo. Fala o nome da foto do Instagram. Schlieren. Schlieren vem do alemão, que significa estrias. Estrias. Então é a estria que todo mundo fala, não, acho que é estria. Vou falar assim agora, não é Schlieren. Em alemão é Schlieren ao final. Eu vou falar bem rápido, o doutor Arthur já avisou que a gente vai pegar fio. É rápido. Na verdade, eu pergunto para os dois, parabéns para os dois, mas eu vou citar o Zollner, por exemplo. O Zollner, ele foi um daqueles que ainda continua sendo bastante citado no meio espírita como um físico que trabalhou fenômenos para justificar a existência espiritual. Então a minha pergunta é, hoje, a maioria dos espíritos ainda se remete a pesquisadores, o Crookes mesmo, a pesquisadores do passado. A gente teria alguma outra referência
para trabalhar os temas que estes pesquisadores lá no passado fizeram, e obviamente com o progresso que nós temos, nós entendemos melhor o que eles estavam fazendo, talvez se tinha ou não sentido. Existe alguma outra referência que nós poderíamos ter, como o Zollner, por exemplo? Você fala referência aqui moderna? Moderna para os fenômenos que ele chamava de espiritual. De física eu não conheço. O Zollner, na minha opinião, ele foi um grande injustiçado. Os fenômenos que ele viu eram autênticos, só que a intelectualidade na época não aceitou. E ele tem uma tese muito interessante, que depois teve uma repercussão grande, embora as pessoas interpretem de forma diferente. Ele achava que o universo tem mais de 3 dimensões. Teria 4 dimensões, e a espiritualidade, a matéria espiritual, né, ela seria o quê? Seria uma matéria que existiria nessa 4ª dimensão, seria um universo paralelo. Hoje em dia, com o desenvolvimento cosmológico, isso virou coisa comum. Então, a teoria das cordas, eles falam abertamente que o universo tem 11 dimensões. Então, na verdade, assim, ele foi injustiçado porque eles achavam que ele era louco. Ele envolveu, teria sido necessário fazer vários estudos históricos. Ele envolveu uma briga com o físico famoso Helmholtz, na época, e por causa desses problemas de política, alguma coisa assim, ele acabou sendo excluído da comunidade. Mas os fenômenos que ele estudou, as coisas que ele viu, são autênticos. Foi reproduzido depois, por um processo de aporte, né? Que de repente um objeto aparece. Existem médicos que fazem isso hoje aqui. Então se consegue explicá-los na 4ª dimensão. Né? Mas está aberto. Ainda há necessidade de se estudar mais isso. Então, a última do Tiago, por gentileza. A última questão é que você falou que o próximo passo é o recurso financeiro, mas você disse que era o mais fácil. Eu fiquei na dúvida se você já tem recurso para fazer experimento. Curso médio. Mas leva tudo. A minha pergunta é sobre a questão do recurso financeiro. Você falou que o próximo passo seria esse. Depois falou que era o mais fácil, porque se você já tinha um recurso, se precisa de ajuda, se buscou algum outro tipo de instituição para fazer isso. E se já tem alguma previsão para executar algo do gênero? Então, assim, quando eu falo de dinheiro mais fácil, porque é uma questão de organização, né, dessas pessoas, você achar fomento. Eu não tenho nenhum tipo de pesquisa oficial suportando isso. Na verdade, eu estou usando como para lançar publicamente essa ideia. Então, se algum de vocês tiver interesse, tem uma página que eu fiz, né, o Alexandre também gosta dessas ações, a gente poderia fomentar algum tipo de discussão e a partir de pessoas que têm interesse, porque tem muita gente. Eu não acredito que o Estado hoje tem a condição de propor isso de pesquisa dentro do ambiente acadêmico. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita à parte, embora feita nos moldes acadêmicos, eu acho que ela tem que ser feita à parte, financiada, talvez por pessoas que têm interesse, né, nesse tipo de desenvolvimento. Então é isso que eu vejo. Assim, eu tenho essa câmera, montei ela em casa, eu tenho espelho, mas ainda algum recurso é necessário. Principalmente a interação com médiums, uma classificação do ciclo de mediunidade, para ver quais médiums poderiam ser utilizados ou não. Então tem um trabalho para ser feito ali. E eu espero que eu consiga trabalhar com isso no futuro. Você acha que a academia estaria aberta? Tipo experiência? Eu acho que a gente poderia fazer uma experiência dessa sem título de curiosidade, mas isso não se insere. Certamente na física isso não se insere. Bem, talvez em algum laboratório de engenharia, de transporte de fluidos, alguma coisa assim. Mas a ciência, você sabe, a ciência ela não começou na academia. A maior parte do desenvolvimento científico são pessoas, né, que tinham interesse em pesquisar e puseram dinheiro. E hoje até um certo ponto um pouco chato, sabe? Profissionalização, especialização que teve, porque as pessoas ficam muito estanques naquelas áreas. Precisa abrir um pouco mais eu acho que a gente ainda está numa fase, como se a gente estivesse lá no começo do século XIV, XV, tentando ver o que era matéria, o que era movimento, uma coisa mesmo parecida com isso. Vamos lá aqui.